Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Vamos abrir a palavra de Deus então, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler todo este capítulo, que trata do grande livramento de Deus. Atos 12 está escrito: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo enveredaram por uma rua, logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, insistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. Por ele não
haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amém. Eu quero tratar então, irmãos, hoje sobre o grande livramento de Deus. O livro de Atos é certamente o livro que registra de forma abundante, e por que não dizer de forma superlativa e eloquente, as grandes intervenções de Deus, os grandes milagres de Deus. Nós encontramos neste livro, por exemplo, a conversão de quase 3.000 pessoas em Jerusalém, fruto de um único sermão. Para em seguida, num segundo sermão, a igreja avançar para 5.000 membros. Você encontra neste livro a conversão do etíope, lá no deserto, a conversão dramática de Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, a conversão do Cornélio, um centurião romano, em Cesareia Marítima. Você encontra a igreja avançando a olhos vistos. Mas antes da igreja dar o seu salto maior, para avançar para os confins da terra com as viagens missionárias, um revés acontece na igreja. Se não bastasse esse revés, antes disso já havia sido profetizado uma grande fome no mundo, no período de Cláudio. Os judeus, em virtude disso, foram expulsos de Roma. E agora a igreja enfrenta o martírio de Estevão. E a igreja está passando por um momento difícil, quando ocorre esse episódio aqui. E esse episódio que nós lemos pode ser dividido em 3 partes bem distintas. Deus vê as provações da igreja. Segundo, Deus ouve as orações da igreja. Terceiro, Deus vence os inimigos da igreja. Deus vê, Deus ouve, Deus age. Notem comigo, nesse capítulo 12, que a perseguição chega em Jerusalém, e Herodes mata o fio da espada Tiago. Primeira pergunta, que Herodes é esse? Porque quando a Bíblia fala de Herodes, nem sempre ela especifica que Herodes. Então nós temos 4 Herodes na Bíblia. Herodes o Grande, o que mandou matar as crianças de Belém. Nós temos o Herodes Antipas, que era tio desse aqui, tetrarca da Galileia, quem mandou matar João Batista. Nós temos esse aqui, conhecido como Herodes Agripa I, foi quem mandou matar o apóstolo Tiago, irmão de João. E nós temos o Herodes Agripa II, está lá em Atos 26, aquele que diz para Paulo em Cesareia: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Esse Herodes aqui, ele é neto do Herodes o Grande, neto da Mariana. Mariana era a esposa preferida do Herodes o Grande, que casou 9 vezes, e ele era judia, então ele de certa forma tem sangue judeu nas veias. Esse Herodes aqui, o Herodes Agripa I, é chamado de rei, não de tetrarca. Ele ocupa o mesmo status que o seu avô ocupara, Herodes o Grande. Ele morava em Roma, quando ajudou Calígula, que governou de 37 a 41, a ser imperador romano. Mas Calígula foi assassinado, e ele ajudou Cláudio, sucessor de Calígula, a tornar-se imperador. E então agora Cláudio o nomeia e lhe dá o status de rei, e ele governa então não só na Judéia, não só na Galileia, mas ele é o rei de todo o território de Israel. E este homem, tendo sangue judeu, querendo agradar os judeus, percebeu que com o martírio de Estevão, a igreja foi dispersa, só os apóstolos ficaram.
E agora ele dá um passo de conveniência política para fortalecer o seu governo entre os judeus, que ele é rei dos judeus. Mas os judeus não gostam dele. Primeiro porque ele é só meio judeu. O pai dele é do meu, descendente de Esaú. O pai dele, ou melhor, o avô dele, de certa forma, embora fez tanta coisa, mas teve um governo, do ponto de vista de violência, desastroso. E ele, querendo angariar o favor dos judeus, ele percebe que perseguindo os cristãos, ganharia dividendos políticos. E ele mata Tiago. Vejam vocês, versículo 2, por aquele tempo, versículo 1, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para quê? Para os maltratar, pura maldade, não porque alguns da igreja cometeram crimes, transgrediram a lei, era um transtorno social, estavam transtornando a sociedade, não, era eminentemente uma perseguição política, a igreja de Deus. Mas veja o verso de número 2, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João, e no verso 3, vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, não tem limites. Então caracteriza-se uma perseguição política ao povo de Deus. Mas à luz do versículo 3, você percebe aí que essa perseguição, ela vem casada, ela vem aliançada de uma perseguição política e religiosa, porque ao prender para maltratar muitos cristãos, ao mandar passar ao fio da espada Tiago, isso agradou a liderança da religião de Israel. Então ele falou, vou dar mais um passo, vou avançar, massacrar cristãos, prender cristãos, maltratar cristãos, matar cristãos, está me dando dividendo político, está resolvendo a minha base eleitoral, está me dando fortalecimento do meu poder. E então diz o texto, que no seu prosseguimento, depois que os judeus já tinham matado Jesus, matado Estevão, agora usando interesses religiosos e políticos, matado Tiago, vem agora a prisão de segurança máxima de Pedro. E por que segurança máxima? Porque Pedro era perigoso? Porque Pedro era uma ameaça? Por que botá-lo em 4 sentinelas, 4 soldados cada uma? Porque tinha uma história que rodava em Jerusalém, que não era só história, não era fato. Esses camaradas fugiam da cadeia de forma milagrosa. O portão está fechado e eles não estão mais lá dentro. Um milagre, um verdadeiro milagre. E o Herodes Agripa primeiro pensou, bom, eu quero ver se ele vai conseguir sair da minha prisão. Ele está acostumado a sair de prisãozinha leve. Eu vou botar esse cara numa prisão de segurança máxima, vou botar 4 escoltas de 4 soldados a cada um. Se você passar na primeira, não passa na segunda. Se você sair da segunda, ele não fica, ele não passa da terceira. Se você passar da terceira, da quarta, não passa. Da minha mão, ele não escapa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, nesse aspecto que Deus vê as provações, porque aqui está, meus irmãos, um mistério do cristianismo. Por que que Deus permite que Tiago seja morto ao fio da espada e Pedro seja liberto da morte? Não dá um nó na cabeça às vezes? Será que Deus gostava mais do Pedro do que do Tiago? Será que o Pedro tinha mais fé do que o Tiago? Quando você vai para a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, você vê que alguns Deus livrou do fogo, outros morreram no fogo. Alguns Deus livrou da morte, outros Deus livrou na morte. Alguns glorificaram a Deus pelo livramento, outros glorificaram a Deus pela morte. Uns pela fé foram poupados da boca de leões, outros pela fé foram cerrados ao meio.
Então, nós não podemos decifrar o mistério de Deus, porque que Ele permite que um seja Marte e permite que o outro seja poupado, pelo menos circunstancialmente. Mas Deus é Deus. E aí você compreende o que Paulo escreveu: se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. E pronto. Mas vejam vocês comigo no versículo 4, qual era o propósito dele. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Por que que Herodes toma essa decisão aqui? Porque ele é um cara estrategista. O que ele está pensando? Bom, o Pedro é o grande líder. Pedro foi o camarada que pregou e 3.000 se converteram, pregou e mais 2.000 se converteram. Pedro, o camarada que foi usado por Deus para curar o paralítico lá da Porta Formosa. Pedro foi o camarada usado por Deus para pregar para Cornélio. Pedro foi o cara usado por Deus para ressuscitar Dorcas. Então esse Pedro é o grande líder. Matá-lo enquanto a multidão está chegando em Jerusalém, porque na Páscoa, que eram 7 dias de festa, a população quintuplicava, e matar Pedro nessa ocasião poderia ser uma revolta, uma rebelião, um problema de convulsão social. E ele pensou: não, vou prendê-lo, quando todo mundo for embora, depois da Páscoa, sem holofotes, a gente apresenta o Pedro. Por que que ele botou numa escolta tão fortalecida? Para evitar uma possível fuga ou uma fuga extraordinária. Então, do ponto de vista humano, parecia que Pedro não ia sair dessa enrascada. Do ponto de vista humano, parece que a morte tinha mostrado para Pedro a sua carranca. Do ponto de vista humano, parece que a igreja está sendo sufocada, maltratada, presa, martirizada, e parece que isso está agradando o setor político e o setor religioso. A situação é a mais adversa possível. E aí, vamos ver agora que esse Deus que vê as provações é o Deus que escuta o quê? As orações. Então vamos dar uma olhadinha no versículo 5. Você pode ler o verso 5 comigo, por gentileza? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Qual foi a postura da igreja diante dessa situação de opressão e de martírio? Poderia ter feito uma comissão para ir conversar lá com os membros do Sinédrio. Poderiam ter feito uma passeata na rua, reivindicando seus direitos. Poderiam ter ido a negociar a soltura de Pedro com o rei Herodes Agripa I. Eles poderiam ter muitos outros expedientes humanos. Mas o que eles fizeram? O que a igreja fez? Orou. Algumas pessoas dizem: mas orar numa hora dessa não é a coisa a fazer, tem que agir. O Pedro vai morrer. Um já morreu. Os outros estão sendo presos e maltratados. Temos que fazer alguma coisa. E essa igreja está nos ensinando algo maravilhoso, irmãos. Nada é mais eficaz do que oração. Nenhum expediente é mais poderoso do que oração. Porque quando você ora, você aciona o braço do Onipotente. Quando você ora, você está falando que aquele que está no trono é poderoso para interferir no curso da história. Quando você ora, você conecta a fraqueza humana à onipotência divina. Quando você ora, você conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, você conspira contra a realidade com a força que vem do alto. Havia oração incessante. Agora notem comigo.
A quem eles oram? Eles oram a Deus. Quem são aqueles que oram? A igreja. Por quem eles oram? Por Pedro. Como eles oram? De forma incessante. Essa palavra incessante aqui é a mesma palavra lá do Getsêmani, usada para Jesus. Não só aquela oração contínua, perseverante, mas aquela oração feita com agonia, que Jesus chegou a ponto de não só chorar, mas sangrar. Não é aquela oração feita assim, decorada, de clichês, de jargões, de frases de efeito. A oração que a igreja fez foi aquela oração de luta espiritual, de uma batalha espiritual, de guerrear contra a força das trevas, de entender que só Deus podia reverter aquele quadro. E muitas vezes, meus irmãos, nós lidamos com situações na vida que ou Deus faz um milagre ou a gente perece. Nós não temos força, nós não temos estratégia, nós não temos a quem recorrer, do ponto de vista humano. As forças hostis se mancomunam, se aliam, se ajuntam para atacar a igreja, para sufocar a igreja, para oprimir a igreja. E quando parece que não tem nada na terra que você agarrar, você pode se agarrar à ponta do altar da oração e recorrer ao Todo-Poderoso. Agora vejamos, o Deus que vê, o Deus que ouve, é também o Deus que age. Então vamos ver o livramento milagroso de Pedro. Vejam vocês, algo muito interessante no verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Por que Deus não livrou Pedro na primeira noite? Se era a última noite, quando a festa terminou, estou falando de 7 dias. Você já parou para perceber isso, que às vezes Deus é especialista em salvar na última hora? Na quarta vigília da noite? Quando você diz, agora não tem mais jeito, agora acabou. Deus podia ter feito isso na primeira noite, na segunda noite, na terceira noite, na quarta noite, na quinta noite, na sexta noite. Não, Deus fez na última noite. Era a noite que ele seria entregue, no dia seguinte. A morte lavrada, a sentença dada. Então, se você ainda não chegou na última noite, calma, Deus não perdeu o controle. O placar do jogo pode ser mudado, a mesa da história pode ser virada, o diagnóstico pode ser revertido, o livramento pode chegar, o braço de Deus não está encolhido para salvar. Eu acho que Deus deixa para a última hora exatamente para perceber o seguinte: olha, fui eu que fiz. Não foi nenhuma estratégia que vocês lançaram mão que resolveu o problema. Segunda coisa que me deixa impressionado nesse versículo, meus amados irmãos, é a serenidade de Pedro. Porque, pense comigo uma coisa, o cara sabe que vai morrer. É a última noite dele. Ele podia estar chorando, ele podia estar com insônia, ele podia estar desesperado, ele podia estar tentando subornar os guardas. Ele está o quê? Dormindo. Dormindo. Eu acho que Pedro estava tranquilo. É o seguinte: bom, meu colega Tiago, meu companheiro de trabalho, morreu. Eu posso morrer também. Vou glorificar a Deus na minha morte. Quem não está preparado para morrer, não está preparado para viver.
Agora veja que Deus no livramento usa o expediente natural e o sobrenatural. O que é o natural? A igreja está orando por ele. O que é o sobrenatural? Em resposta à oração, Deus manda um anjo para libertar a ele. A igreja não pode acionar o braço do anjo, mas a oração da igreja move o braço de Deus que movem os anjos. Eles não recorreram aos anjos, eles não oram para os anjos, eles oram para Deus. E Deus tem o controle do exército celestial, Ele é o Senhor dos exércitos, todos os anjos, todas as hostes angelicais, tudo está debaixo do controle do governo dEle, e quando a igreja ora, Deus aciona todas as forças espirituais para vir em socorro da sua igreja. O que é maravilhoso é que o anjo chega e toma alguns expedientes que só ele pode tomar. Pedro está dormindo, vai lá e desperta o Pedro. Quem fez romper as cadeias foi o anjo. O anjo que acorda Pedro faz os guardas dormirem. Os portões que vão sendo abertos nas 4 fases das sentinelas é o anjo que faz. O Pedro não consegue fazer isso. O portão de ferro que dá para a rua, quando chegam lá, não dá para pular o muro, não dá para pular a grade. Então o anjo aciona o controle remoto e abre automaticamente o portão. Agora tinha coisas que Pedro podia fazer. Isso o anjo não fez. O que o Pedro podia fazer? Levanta-te depressa. Não é levantar espreguiçando, não, levanta depressa. Cinge-te, bota a roupa, calça as sandálias, põe a capa, segue-me. Então, tem coisa que Deus faz, tem coisa que você faz. O livramento de Deus inclui tanto o sobrenatural quanto o natural. Agora, qual a avaliação que Pedro faz dessa história? Dá uma olhadinha comigo no verso 17. Olha aí o que Pedro vai dizer sobre esse livramento. Você pode ler em voz alta comigo? Vamos juntos? Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Qual a conclusão que Pedro chega? Ele podia tirar uma casquinha e falar: meus irmãos, eu sou um homem espiritual, como diz o Orival, eu sou um apóstolo, sou um apóstolo, e então não tem cadeia que me prende, pode me prender que eu vou sair mesmo. Eu, aliás, estava lá orando, mas eu dormi, mas estava orando também, porque eu orei, o anjo veio, por causa da minha fé. Não, o Senhor, não foi o anjo não atribuiu ao anjo não, o Senhor me tirou da prisão. É maravilhoso isso, porque não pega crédito para ele, ele atribui o livramento dele a quem? Ao Senhor, só ao Senhor. Isso é extremamente precioso. Mas você pode estar fazendo uma pergunta aí: bom, pastor, que negócio é esse? Que o Tiago morreu, o Tiago aparece aqui de novo. Que negócio é esse aqui? Contou-lhes como o Senhor o tirar da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Que Tiago é esse aqui? Esse Tiago que morreu é o Tiago apóstolo, irmão de João, filho de Zebedeu. Esse Tiago aqui é o filho de Maria, irmão de Jesus, que foi líder, coluna da igreja de Jerusalém, que presidiu o primeiro concílio da igreja, lá em Atos 15.
Então, o Pedro quer que esses irmãos que estão na casa da mãe de Marcos, onde a igreja estava reunida em oração, pudessem informar a Tiago, ou seja, informe ao líder da igreja que Deus resolveu a situação. Agora, notem comigo, por gentileza, nos versos 12 a 15, que às vezes nós, irmãos, mesmo orando fervorosamente, numa batalha de oração, a gente não espera, às vezes, que Deus responda tão rápido e de maneira tão extraordinária. Porque imagine a cena. Batendo na porta, não tinha campainha na época. A moça vai lá, a Rod vai lá, olha, é o Pedro. Ela fica tão entusiasmada que ela não manda o Pedro entrar, não. Ela é uma alegria tão grande que ela volta pulando. O Pedro está aí, o Pedro está aí, o Pedro está aí. Você está maluca, menina? Você está doida? É ele, não é. É ele. Não, pode, talvez é o anjo dele. E o Pedro, ó. Quando eles chegam, eles ficam pasmos. Porque às vezes a gente ora, e luta, e chora, e batalha, mas não tem a expectativa de que Deus vai responder tão rapidamente, de uma maneira tão extraordinária. Qual é a causa que você trouxe aqui nesta noite, hoje, que precisa de um milagre de Deus? Qual o livramento que hoje você precisa do braço onipotente de Deus para quebrar as cadeias, romper os grilhões, abrir os portões de ferro, fechar os olhos daqueles que oprimem e trazer livramento para a sua vida? Coloque essa causa hoje diante de Deus. E hoje mesmo Deus pode ordenar a vitória sobre a sua vida e na sua vida. E hoje mesmo Deus pode confundir o inimigo. E hoje mesmo Deus pode fazer o extraordinário. E hoje mesmo você pode sair daqui com a resposta de Deus para a sua vida. Irmãos, nós não nos reunimos semana após semana na casa de Deus para contar histórias do passado apenas, para relembrar coisas lindas do passado. Nós estamos diante do Deus que foi, que é e que há de ser. Nós estamos diante do Deus que é o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. Ele tem o mesmo poder, Ele realiza milagres, Ele liberta, Ele cura, Ele salva, Ele transforma, Ele faz novas todas as coisas. O que é maravilhoso é que no versículo 17 diz que se a intenção de Herodes era prender e maltratar, era matar e eliminar, era sufocar a igreja e tirar o oxigênio da esperança dela, o que ele conseguiu? O que ele conseguiu? Ampliar o ministério de Pedro. Olha o versículo 17 aí, parte final. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sabe o que ele conseguiu fazer? Impulsionar o ministério de Pedro. O Pedro agora está rodando o mundo. Pedro é casado, está fazendo viagens missionárias. Alargou o ministério. Irmãos, leia a história tem que ser nossa pedagoga e não nossa coveira. Leia a história e sempre que o mundo, os governantes, a intolerância religiosa perseguiu a igreja, promoveu a igreja. Promoveu a igreja. A perseguição é o vento que espalha a semente. O sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Ninguém pode deter a igreja do Deus vivo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós não estamos aqui debaixo da proteção de políticos, de cortes humanas. Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Nós estamos debaixo da mão do Onipotente. Quem protege a igreja é o Senhor da igreja, é o dono da igreja, é o edificador da igreja. É Ele quem segura a sua igreja nas suas mãos.
Pois bem, vamos ver agora o último ponto. Primeiro, Deus vê a opressão do seu povo. Segundo, Deus ouve a oração do seu povo. Terceiro, Deus livra seus filhos das mãos dos inimigos. Mas eu quero colocar um quarto ponto. Deus derrota os inimigos do seu povo. Vamos dar uma olhadinha aí a partir do verso 18. Está escrito: sendo já dia, houve não um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. E eu imagino que é um alvoroço mesmo. Você tem 4 escoltas, 4 soldados cada um, são 16. O Pedro estava dormindo e os soldados acordados. De repente, inverte a situação. O Pedro está acordado, os soldados estão dormindo. O problema é que a prisão está fechada. E o Pedro não está lá. E cadê o Pedro? Se o Herodes acreditava em milagre ou não, eu não sei. O certo é que quem guardava um preso na época da cultura romana, e esse preso fugia, quem tinha responsabilidade de guardar era justiçado, sofria a penalidade daquela pessoa. Então esses 16 soldados sofrem a morte, e Pedro continua vivo. Agora diz a Escritura que esse Herodes, ele desce para Cesareia. Vocês sabem que Cesareia era a sede do poder, né? E ele tem um problema relacional pendente com os habitantes de Tiro e Sidom, porque Israel é quem supria, do ponto de vista de alimentos, a terra deles. Tinha uma crise comercial pendente. E então os membros de Tiro e Sidom descem também a Cesareia, e numa cerimônia de pompa em Cesareia, pedem reconciliação com Herodes. E Herodes então, com vestes e trajos reais, Flávio Joséfo diz que o trajo de Herodes, Agripa I, cor de prata, quando batia o sol, aquilo brilhava. E no seu eloquente discurso, criado em Roma, talvez nas melhores escolas de oratória, quando os membros de Tiro e Sidom escutam aquele eloquente discurso, eles gritam: é voz de Deus e não de homem. E esse Herodes não se humilhou. Ao contrário, gostou do elogio. Acostumado talvez em conviver com os Césares de Roma, ele não deu glória a Deus. E diz a Escritura que um anjo do Senhor veio e o feriu de morte. E comido de vermes, ele morreu. A Bíblia não diz se o anjo que foi libertar o Pedro da morte foi o mesmo anjo que foi impor ao rei Herodes a morte. Mas o registro bíblico, irmãos, é contrastante e chocante. Que quem está no controle, perde o controle. Quem não tem controle, é que fica no controle. Quem ordena a morte de outrem, morre. Quem está sentenciado à morte, vive. O povo que está oprimido, alarga os seus horizontes. Aqueles que estão impondo terror, perdem por completo a sua relevância. Deus é especialista em mudar o placar do jogo, em virar a mesa da história. Então, eu gostaria de só relembrar para todos nós o perigo da soberba.
precede o quê? A ruína. Mas deixa eu concluir, levando você para os versos 24 e 25. Entretanto, eu gosto do entretanto, que aqui na língua portuguesa a gente chama isso de conjunção adversativa. Está contrastando, disse agora, vai dizer depois. A palavra de Deus estava sendo perseguida, os cristãos estavam sendo perseguidos, os cristãos estão sendo mortos. Quem olhasse aquele cenário e dizia, puxa vida, nós estamos vivendo piores dias da nossa vida. Herodes está grande, manda matar, manda prender, sagrada a religião judaica. Entretanto, porém, todavia, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Você já pensou nisso? A mudança, o livramento. De repente, aquilo que você acha que hoje é a pior situação da sua vida, pode ser o prelúdio da maior vitória da sua vida. E a palavra de Deus prevalecia e se multiplicava. Mais crentes, mais crentes, mais crentes, mais crentes, mais conversões, mais conversões, mais conversões. Quanto mais bate, igual a massa de pão, mais cresce, mais cresce, mais cresce. Vocês acham que esse tipo de mensagem tem pertinência para os nossos dias? Vocês acham que a igreja hoje vive no Brasil e no mundo situações com certas semelhanças? Entendamos isso, irmãos, o nosso Deus está no trono. O nosso Deus reina. E quem toca na igreja de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. Ninguém luta contra o Deus vivo e prevalece. Ninguém. Mais do que isso, depois da prova, a igreja amplia sua visão missionária, porque o verso 25 vai dizer, Paulo, Barnabé e Saulo, cumprida sua missão em Jerusalém, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. E no capítulo 13, o que começa? As viagens missionárias. Agora não é mais Jerusalém, agora não é só mais Judeia, agora não é só mais Samaria, agora o evangelho vai alcançar o mundo, o mundo, o mundo. Isso me dá esperança, isso me faz sossegar o coração, de saber que o Deus que fez é o Deus que faz e fará. Vamos colocar as nossas causas diante dele, sabendo que Ele é o Deus que intervém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.